né? Renan Santos está neste momento fazendo um grande tour pela Bahia. 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 Bahia de Todos os Santos. Bahia de Todos os Santos, exatamente. Esteve hoje lá na Rádio Brado, inclusive uma grande entrevista lá na Rádio Brado. Agora à tarde, acho que não no horário da live, foi um pouco antes, entrou na Band lá da Bahia. Enfim, uma agenda ali extensa. Você sabe que é o seguinte: Renan Santos, ele visita o estado, ele volta do estado assim, com o povo conhecendo ele. E o povo conhecendo ele, meu caro Augusto, o povo apoia. Quem conhece, apoia. Né? Tanto que, inclusive, nós estávamos num evento em Sumaré esse final de semana, levando a palavra de Renan Santos, né, como missionários que somos. E naquele momento eu vi uma pesquisa que era da cidade de Nova York. Não é New York, da música de Frank Sinatra, né? Era Nova York, no Maranhão. Né? Uma pesquisa que estava dando o Renan com 12% lá, e vocês me perguntam como, né? Certamente não foi só aqui pela rede social, etc., mas foi pelo trabalho efetivo de Renan Santos rodar por esses locais, né? Você viu na pesquisa Atlas lá 6% no Maranhão, nosso recém-lançado pré-candidato André Luiz lá no Maranhão já pontuando o seu primeiro 1%, ou seja, essas viagens são mais do que importantes, então é por um bom motivo que ele não está aqui. Fiz todo esse preâmbulo, porque sempre chega aquele chato e fala, eu queria o Renan. Aí você vai ficar querendo, meu amigo. Temos uma missão um pouco maior aqui, e eu peço, inclusive, que você nos respeite, tá ligado? Cara pistola. Ninguém falou porque, nada. Cara, o Renan, ele tem várias qualidades. Dentre as qualidades dele, não está ser onipresente. Exatamente. Então, se o Renan estiver aqui, ele não vai estar no interior da Bahia. Entendeu? E ele precisa estar no interior da Bahia porque ele precisa crescer por lá. Porque ele tá fazendo um grande passe de mágica aí, né? Ele vai na cidade, depois passa uma pesquisa eleitoral e ele cresce na cidade. Então o que ele tem que fazer? Cada vez ir em mais cidades. E aí ele vai desfalcar, por exemplo, às vezes o análises renais. E aí ele coloca, né? Mas se vocês não quiserem que a gente não faça também, tá ligado? Ninguém falou isso, né? Faço questão. A parada é o seguinte, então. Já que ele não tá aqui, eu coloquei bastante Renan na pauta. Tem outras notícias também, mas acho que nenhuma é tão ou mais importante do que essa. Teve uma, Gutão. Velho. Mano, teve uma. Tapa nasceu. Não, os caras falavam, você só fala de Nando Moura. Eu não falo de Nando Moura há 6 meses. Aí você vai ver minhas lives lá, é só Renan Santos, não sei o que lá. E isso, cara. Já estão reclamando que você só fala de Renan Santos? Não, então, esse não reclamou ainda, porque eles entendem que há ali um trabalho sendo feito em prol de um Brasil melhor. Por meio dessa pré-candidatura, entendeu? Sensacional, assim. Cara, se trata. O negócio é o seguinte, teve uma que eu quero começar já por ela, a do YouTube, tá? Minha cara operador, mandei 2 links do YouTube, os 2 primeiros de todos, que é uma jornalista da UOL. Eu tava sentindo falta desse elemento jornalista da UOL. Pô, que eu bati na eleição de 22 jornalista da UOL, cara. Então, mas assim, essa Foi daí... até difícil depois você construir a relação. Essa daí é a seguinte, Essa se passou. Não, se passou demais. Essa foi bem jornalista da UOL. Nossa, foi Ela muito. falou, cara, eu vou ser a jornalista da UOL. Muito. E ela aí foi totalmente jornalista. Por quê? Porque ela foi na entrevista coletiva do Renan, no evento de sábado lá no Guarujá, e ela fez alguma pergunta de jornalista da UOL e ela tomou aquela resposta de candidato da missão, né? E aí parece que ela não gostou muito, ela saiu de lá do evento e já participou do UOL News com uma análise assim, olha... Nota dó, tá? Então... alguém faz uma figurinha com a cara dela, tipo, absolute jornalista da UOL e me manda no Instagram, por favor, eu quero usar. É esse mesmo? Esse mesmo. Esse Renan, vídeo mesmo, tá? 6 longos minutos? Exatamente. Em algum momento aí ela vai falar as suas abobrinhas, tá? Mas é muito importante que isso seja visto, porque... Tava fazendo falta. A jornalista da UOL, a gente sabe que ela cumpre a função dela de impulsionar a campanha também, né? Porque tudo que ela fala, as pessoas, né, concordam com o oposto. Então vamos lá. Renan Santos. Dá vontade de falar assim, Renan Santos, discorra sobre o assunto, né? Mas que tipo de prejuízo ele pode trazer eventualmente para uma candidatura? Como você é engraçado, cara. Já começa assim. Caraca, né? Aquele humor Cazé TV, né? Aquela coisa bem, meu Deus do céu. Fale aí sobre isso aí. Né? Mas Flávio Bolsonaro. Eu acho que é um prejuízo muito marginal, Mauro, nesse atual cenário. Porque o eleitorado, embora talvez o Renan queira o eleitorado do Flávio... da SPM. Ai, meu Deus do céu. Vai. Né? Esse eleitorado já está comprometido com o Flávio. Por conta do sobrenome Bolsonaro.
Então, o Renan, é claro que uma parcela ali desse eleitorado, e já houve um deslocamento nessa última pesquisa do Datafolha, eu acho que mostra o Renan crescendo mais um pouquinho, né? Mas ele continua com o Bolsonaro no jogo, sobra muito pouco espaço para os outros candidatos. Isso é fato. Eu acho que mesmo com o escândalo, a não ser... E o Flávio continua sendo o melhor candidato para o presidente Lula. Então, eu não tenho dúvida de que o governo continua torcendo para que o Flávio continue candidato, porque é o melhor candidato para eles aí, né, no eventual segundo turno. Mas eu não vejo que o Renan, talvez ele esteja assim, se colocando para uma eleição futura, né, mas não vejo que ele possa ser de fato uma ameaça ao bolsonarismo. Eu acho que o bolsonarismo me parece bastante consolidado em torno da figura do presidente Bolsonaro. E também do Flávio, e se o Flávio não sair desse jogo, eu não vejo que até o Renan... Análise convencional, que eu chamo de análise convencional. Que a pessoa ela pega o retrato e fala, as coisas estão assim. Tá bom, beleza, você não tá vendo o que chama de big picture, né? Você não tá vendo o futuro, você não tá vendo os movimentos, você só tá dando um panorama ali do que você tá vendo da foto. Até aí, ainda estava como uma cientista social. Mas ela vai vestir a carapuça de jornalista da UOL. Deixa eu só tecer um comentário, né? Eu concordo 100% com o nosso amigo Remagro. Agora, eu não sei o que acontece em alguns cursos, né? Jornalismo, ciências sociais, geografia, que você recebe o seu canudo e vem com esse óculos. Sim. Eu acho que dentro do canudo, ele vem o diploma e automaticamente esse óculos. Não sei se a nossa editora cursou se ela cursou um desses. Não, mas sabe porque o dela não é o de cientista, não né? Não, o dela não é muito com problema de visão só. É só um óculos normal. Então, é um óculos de uma pessoa que, deve ter, sei lá, miopia, astigmatismo, alguma dessas coisas. É o que dessa jornalista é de... A pessoa, ela tem que ser de esquerda. Sim, e outra coisa, óculos colorido, inclusive. E outra coisa, eu não quero aqui ser análise de moda, mas que anel é esse, velho, que ela tá usando? Tipo, parece um soco inglês, velho. Tipo, espero que ela não tenha nenhum problema na mão, eu tô zoando. Mas que anel é esse, velho? É um anel, tipo, um pedaço de ferro, uma coisa meio... grega, aí você já descredibilizou ela totalmente, tá, né? Não, esse cientista social com esse óculos, assim, cara. Eu já sei todas as opiniões dela sobre todos os assuntos. Eu acho que ela vai dizer que é fascista. Eu não lembro se chegou a esse ponto. Atentado à democracia. Eu acho. Eu não me lembro exatamente. Liberdade de imprensa. Pode ser que chegue nesse ponto. Tá, fechou. Desculpa aí, gente. Vai lá. Possa ter aí, né, isso, pode gerar clique pelos absurdos que fala, pelas coisas, pela forma atacando, como eu costumo dizer, assim, o ódio engaja mais do que o amor, né? Então, essa capacidade dele de ficar falando contra todo mundo, sendo contra todo mundo, isso pode, inclusive, pegar um eleitorado, um eleitorado mais jovem, né, que está cansado de tudo isso que está aí, né, que espera, que tem uma expectativa de mudanças radicais, né, mas não vejo que ele possa ser aí uma ameaça no cenário eleitoral, se o cenário eleitoral continuar, né, como está hoje, entre o então presidente Luiz Inácio e o Flávio Bolsonaro. O que a gente observa no Datafolha é o Renan Santos encostando no Zema e no Caiado, né? Todos ali na faixa de uns 3% no primeiro turno. A gente está de volta também para você que nos acompanha pela TV a cabo, com o All News, segunda edição, desse sábado, 23 de maio. A gente continuava batendo papo aqui durante o intervalo. Camarada ali dormiu, tá? Pelo YouTube. Olha, o camarada ali dormiu. Também, né? Camarada também, dormiu com a Ou você vê isso aí e você fala, meu Deus do céu. Não, e o muito foda a aspa dela, desculpa o palavrão aí, eu sei que o Renan fala palavrão, então eu tô liberado também. Que ela falou, o Renan não é uma ameaça ao cenário eleitoral se o cenário eleitoral continuar da mesma maneira que está. Porra, mas aí... Isso é uma análise importante. Se fica Lula e Flávio Bolsonaro, um em primeiro, outro em segundo, vai ser o segundo turno entre eles. A nossa ideia é justamente ameaçar alterar, né? Verdade. Não, realmente, se o Renan ficar em terceiro, ele não é uma ameaça ao segundo. É que a gente quer ser o segundo e depois o primeiro. Esse que é o grande lance. Sensacional. Tá que pariu, é tanta merda que eu nem percebi que... Passou desapercebido aqui por mim. Vai lá. Santos, né? E eu tava comentando que o Renan, nessa última pesquisa do Datafolha, ele encosta no Romeu Zema, ele encosta no Caiado, todos ali numa faixa ali de 3% naquela pesquisa de primeiro turno. Agora, o Aldo, você acha... Esse cara vai fazer um cenário um pouco diferente. Vem análise sensata aí? Vai. Eu acho... que tem eu peguei 2 comentários dela, tá? Tem esse vídeo... E tem o segundo. Então é o segundo que é pior. Então foi colocado de maneira a ir piorando. Até agora lá, o primeiro tá em primeiro, o segundo tá em segundo, o terceiro tá em terceiro. Bosta. Se ficar só os 2 primeiros, vai ter segundo turno entre eles. E ele fala aqueles absurdos. Qual o absurdo? Não, um bom também, que ela falou, eu fisguei esse comentário dela, é que o Renan ataca todos os candidatos. Mas tipo, sim...
Tipo, era pra ele elogiar alguns dos candidatos, ele tira a candidatura dele e apoia o cara, pô. É simples. Era pro Renan elogiar o Lula, aí o Renan tira a candidatura e apoia o Lula. Tipo, a ideia de um candidato é justamente dizer que o projeto dele é melhor que os outros. Se não for pra fazer isso, aí bota esse óculos e fica aí comentando essa Fica comentando essa merda aí. Vai, põe o Aldo aí. Comparar o Renan Santos na eleição presidencial com o Pablo Marçal na eleição para a prefeitura aqui em São Paulo, né? Porque na eleição aqui para a prefeitura, o Pablo Marçal acabou ficando identificado como um candidato mais bolsonarista do que o Ricardo Nunes, que era teoricamente o candidato da direita. Numa eleição presidencial em que tem um Flávio Bolsonaro, é difícil ter um candidato mais bolsonarista do que alguém da família Bolsonaro. Eu queria ouvir tua análise também. Bom, eu venho acompanhando o Renan Santos nas redes há um certo tempo, né? E penso que o jogo dele não é bolsonarismo ou não bolsonarismo. Na SPM, onde eu estudei, e esse daí é professor da FESP, onde eu fiz minha pós-graduação. Isso é bom ou ruim? Não, não sei, agora não sei, né? Não sei. A primeira não foi, né? Entendi. Eu não conheço ambos, inclusive. Quem é o verdadeiro representante da direita? E ele vem atacando a família Bolsonaro há bastante tempo, dizendo que é uma família de corruptos, de incompetentes, de ignorantes, que não entendem política, que é uma família que faz política muito mais por interesse da família individual do que propriamente para o bem do país. Então esse é um discurso que ele vem ostentando há bastante tempo. Mas veja o seguinte, qual que é o cenário eleitoral que está colocado? Nós temos um candidato de centro-esquerda e ao menos 3 candidatos, 4 candidatos de direita, que é o Flávio Bolsonaro, o Zema, o ex-governador de Goiás e o próprio Renan Santos. Eu penso o seguinte, quer dizer, o Flávio ele tem uma alta rejeição, assim como o Lula tem uma alta rejeição, mas o Lula não tende a perder votos para um outro candidato de esquerda, ou centro-esquerda, porque ele não existe. E eu penso que a candidatura do Flávio ela tem inúmeras vulnerabilidades. E ele não começou a ser exposto ainda a todas as suas vulnerabilidades, o problema da rachadinha, todo o problema da família, tem a carga negativa do governo Bolsonaro, agora essa questão do Forcaro, tudo mais tal. E ele, quando começar a campanha para a maneira, ele vai ser muito mais exposto. E nesse sentido, eu penso que há a possibilidade, eu não digo de chegar a deslocar o Flávio no segundo turno, mas no sentido de desidratar a quantidade de votos que ele tem. Por exemplo, o Renan Santos, ele pode chegar a perto de 10%, que seria muito significativo para ele, porque ele tende a capturar o voto da juventude. A juventude hoje ela é muito mais de direita do que de esquerda e ele tende a galvanizar esse voto da juventude. E a outra questão é se o Zema e o Caiado vão crescer ou não. Quer dizer, me parece que eles não entraram na disputa para serem linha auxiliar do Flávio Bolsonaro. E nesse sentido também eles vão se colocar e vão explicitar graus de divergência em relação ao Flávio, porque é dele que eles têm que tirar voto. Eu acredito que há um espaço para uma mobilidade de votos no âmbito da direita. Assim, eu não sei se é porque eu tô assistindo muita live do MBL, Revista